Bem-vindos ao canal da Nova Órbita Solar, eu sou o João Araújo e hoje estamos aqui para vos falar mais uma vez de astrologia. E hoje vou falar tanto para os aficionados da astrologia como para os leigos, de uma forma que todos podem perceber. Não é com aqueles glifos que só os astrólogos é que percebem. Vou-vos falar em gráficos. E esses gráficos vão refletir o quê? Vão refletir aquilo que hoje se chama astrologia harmónica. E a astrologia harmónica é uma astrologia que trata da relação entre os planetas e os padrões geométricos que eles fazem. Vamos ver uma coisa muito interessante. Neste gráfico do ano de 1966, nós vamos ver que existem várias curvas que mostram aqui uma subida muito ampla, muito alta, relativamente àquilo que é a média, nomeadamente no mês de março de 1966. De março, portanto, este gráfico está feito desde janeiro de 66 a janeiro de 65 a abril de 66, e no mês de março de 66, no primeiro trimestre, mostra uma grande elevação. É preciso perceber que estes efeitos fazem-se sentir na Terra com algum atraso. E estes trânsitos aqui manifestados têm vários tipos de linhas. Por exemplo, esta linha aqui vermelha tracejada simboliza o harmónico 4, ou seja, o conjunto de todos os ângulos de 90 graus e 180 graus. E o que está por baixo, imediatamente por baixo, atracejado mais largo, é o harmónico 2, que representa todas as oposições ao harmónicos de 180 graus. Também temos aqui outros, nomeadamente este tracejado vermelho, que é o harmónico tipo 8, que representa o conjunto de todos os ângulos de 45, 90 e 180 graus, e que cada um destes harmónicos tem um simbolismo diferente. Aqui, no primeiro semestre do ano de 1966, nós temos uma grande amplitude de vários harmónicos que se juntam, que são, na realidade não são harmónicos, são desarmónicos, porque representam ângulos que são difíceis, nomeadamente o ângulo de 90 graus, que tem a ver com esforço, com atrito, com problemas, o ângulo de 180 graus, que tem a ver com oposição, ou seja, eu vou-me opor àquilo que está. Neste caso aparece também aqui os ângulos de 60 e sobretudo de 60 graus, que representam oportunidades, mas oportunidades dentro da desarmonia. E o que é que aconteceu neste primeiro semestre de 1966 que seja relevante na história? Várias coisas. A Revolução Cultural na China começou, de facto, nesta altura. No início de 66, Mao Tse-tung lançou a Revolução Cultural na China, visando consolidar o poder e envolvendo perseguições políticas, supressão de intelectuais e uma onda de violência àqueles que eram considerados inimigos do seu regime. Isto foi o principal acontecimento que reflete esta configuração astrológica. Porquê? Porque envolveu praticamente um terço do planeta, um terço da população do planeta. Também no Vietnã a guerra estava em pleno andamento e o primeiro semestre de 66 foi caracterizado por combates muito intensos, e houve muitos esforços militares, portanto, esforços militares no Vietnã, como esforços nos Estados Unidos, porque havia grande resistência do povo em relação à guerra do Vietnã. Também em 1966 foi um ano turbulento por causa dos direitos civis. Houve manifestações e confrontos não só por causa da guerra, mas por tensões raciais. Houve uma parte importante, acontecimentos importantes no regime de ditadura militar que aconteceu no Brasil e que tinha começado em 1964. Houve uma grande censura e repressão política durante este primeiro semestre de 1966. E houveram também os protestos estudantis
em França, que foram mais intensos em 68, mas que tiveram início em 1966, procurando reformas sociais e políticas que depois se vieram a dar em 68 e, nomeadamente, em Portugal, também em 69, houve uma repercussão, vá lá, uma revanche, digamos assim, daquilo que existiu em França nesta altura. Ora, este é um exemplo de como as coisas, as configurações astrológicas desarmónicas estão associadas e sincronizadas com eventos sociais desarmónicos também. E agora vamos ao exemplo contrário. Vamos ao ano de 1997. Como podem ver no gráfico, as linhas que estão aí até são de outra cor, são verdes. Isto quer dizer que estamos a falar de movimentos bastante harmónicos. Temos aí essa primeira grande bossa, que é o harmónico 6, que representa o conjunto de todos os ângulos de 60 graus e de 120 graus, que são em astrologia os trígonos e os sextas, e também o harmónico 12, que além dos trígonos e dos sextas, contém os aspectos que nós chamamos de semissextil ou 30 graus. Estes harmónicos, estes principais harmónicos que se manifestaram em 67, depois temos logo aqui um outro que é dos trígonos, que é a linha de tracejado mais grosso, e enfim, depois temos aqui outros menores, mas todos alinhados mais ou menos nesta data do primeiro trimestre de 97, que pois com o atraso que existe da sua sincronicidade com os eventos terrestres, se prolongou durante todo o primeiro semestre deste ano de 1997. E estes aspectos harmónicos têm a ver com o quê? Com aspectos harmónicos que se passam a nível do planeta, que têm a ver com o divertimento, com o desfrutar, com inovações tecnológicas que se processam na humanidade e que vão alterar a nossa vida para melhor. E o que é que aconteceu em 97? Pois houve o Tratado de Proibição de Testes Nucleares, portanto em janeiro de 1997 o CTCB, ou Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, foi assinado proibindo testes nucleares, muito embora não tenha entrado em vigor imediatamente, representam um esforço global e um início para a promoção da paz e da segurança. Houve o Acordo de Desarmamento Químico, antes até deste aspecto se incluir, porque já estava, digamos assim, a fazer sentir a sua influência, a Convenção sobre Armas Químicas, que entrou em vigor, representando um esforço global também para o desarmamento. Houve o lançamento do computador da IBM de xadrez, a partida de Garry Kasparov com o primeiro computador de xadrez da IBM deu-se em 96. O Deep Blue, o computador chamava-lhe o Deep Blue. No entanto, portanto, o Kasparov primeiro ganhou a máquina em 96, e nós estamos a falar do ano 97, não vamos perder isto de vista. Foi em 97 que o Kasparov perdeu com a máquina. Ou seja, numa partida de 3,5 por 2,5, foi o primeiro computador a vencer um campeão mundial no xadrez clássico. Portanto, isto criou um antes e um depois em tudo o que era a tecnologia. Também, relativamente à tecnologia que mudou as nossas vidas, temos o anúncio oficial do lançamento do Bluetooth, que aconteceu em 1997, abrindo a conectividade sem fio, eficiente e normalizada em todo o mundo, que alterou de facto as nossas vidas, como todos sabemos. No campo lúdico, houve a estreia do Titanic, que foi um filme que comocionou todo o mundo, em dezembro de 97, já foi tarde, mas durante o ano de 97 o filme estava a ser feito, dirigido por um grande cineasta, James Cameron, e tornou-se um sucesso mundial, proporcionando também o entretenimento e influenciando a cultura popular.
também na arte do cinema houve o primeiro filme da saga Harry Potter. Não vale a pena estar aqui a falar sobre o Harry Potter e como ele influenciou as vidas das famílias, porque toda a gente sabe. Também no campo da tecnologia associada à diversão, houve o lançamento do famoso jogo do Pokémon, que foi um fenómeno cultural, que teve um impacto significativo na maneira como as pessoas viam e interagiam com a tecnologia da época e também com a tecnologia portátil e todo o envolvente do merchandising e do marketing associado à tecnologia. Relativamente à tecnologia, temos ainda também, a tecnologia neste caso, da parte da genética, temos o anúncio, porque isto já tinha sido antes, obviamente, da primeira clonagem da ovelha Dolly, o que constitui um ponto de viragem na manipulação genética e na aceitação da humanidade desse tipo de tecnologia. Relativamente à tecnologia, mas também associado à parte empresarial, temos o regresso de Steve Jobs à Apple. A Apple estava a passar por graves dificuldades depois de terem mandado o Steve Jobs embora e apenas não só o Steve Jobs voltou, como trouxe de volta toda a equipa dele, trouxe o seu sistema operativo, que era o Next Step, e condicionou de novo todo o design e todo o sistema da Apple e todos os seus produtos, que são os smartphones mais famosos do mundo, os iPods, os iPads e toda essa tecnologia que no fundo criou, digamos assim, um marco temporal, um antes e um depois, um separador de águas, através do qual todos nós também sentimos a sua influência. Bom, está visto que há aqui fenómenos que são bastante sincrónicos. A astrologia funciona e funciona bem. E funciona a nível sociológico, a nível individual, a nível político, a nível astronómico relacionado com a agricultura. Funciona a muitos níveis. E era isto que tinha por hoje para vos dizer. Muito obrigado pela vossa atenção e até ao próximo vídeo.